Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 29, que falará sobre os nematódios. Bem, os nematódios, como eu havia mencionado brevemente na aula anterior, eles são vermes de corpo cilíndrico, alongado e com extremidades afiladas. Então, aqui atrás tem até uma imagem ilustrativa, mas posteriormente mostrarei outras imagens para vocês, ok? Então, aqui uma breve descrição desse grupo de animais. Enquanto que nós vimos que os plateumintos são vermes de corpo achatado, os nematódios têm o corpo cilíndrico, alongado e com as extremidades afiladas. Bem, existem nematódios que são causadores de doenças, embora alguns deles, são encontrados de vida livre, a maioria, na verdade, a maioria são de vida livre, e alguns são parasitas, que é o caso destes aqui que nós vamos ver agora, que é o ancilóstomo e o necator, tá? Então, aqui tem os nomes científicos deles, né? O ancilostoma duodenale e o necator americanus. Eles são nematódios causadores da doença chamada de ancilostomíase, que é popularmente chamada de amarelão, devido às características, né? A pessoa ela fica com uma característica amarelada e, portanto, popularmente essa doença é chamada de amarelão. E nós vamos entender como essa é o ciclo, né, dessa doença. Esse amarelão, ou a gente pode chamar de ancilostomíase, tá? Observando essa imagem aqui. Então, olha, ovos dos parasitas são eliminados pelas fezes no solo. Então, vai contaminar o solo, né? Essas larvas que saem desses ovos, elas permanecem no solo e olhem só o que acontece. Elas se desenvolvem e nessa fase elas podem contaminar. E como que elas podem contaminar uma pessoa? Elas penetram na pele, a pessoa está ali descalço, ela passa naquele local e essas larvas elas acabam penetrando a pele dessa pessoa. E depois que ela penetra na pele, essas larvas elas chegam ao coração, aos pulmões e aí através do sangue, né, até se instalarem no intestino. Então, depois que elas se instalam no intestino, elas vão se tornar adultas e vão formar então os ovos, né? As fêmeas vão liberar ovos e esses ovos, como eu disse para vocês, eles serão eliminados pelas fezes de novo, né? No ambiente e aí fica exposto e ocorre tudo novamente. Então, esse é o ciclo dessa doença da ancilostomíase, do amarelão. Os vermes adultos, conforme vocês podem observar aqui, também está descrito no livro de vocês, eles apresentam sexos separados, né? E normalmente as fêmeas, a fêmea é essa aqui, né? Porque as fêmeas, elas são maiores do que os machos, tá? E elas que vão ficar, então, no intestino, né? Como eu disse para vocês, no intestino do hospedeiro, e ela que coloca os ovos que vão ser eliminados nas fezes. E aí começa o ciclo novamente. Então, esse que é o ciclo aí da ancilostomíase, tá bom, pessoal? Agora nós vamos ver um outro ciclo, uma outra doença que está relacionada com um nematódio, né? Que é aqui o caso da ascaridíase, uma doença chamada de ascaridíase. E quem que é o nematóide? Qual que é o verme que é responsável, que é o causador dessa doença, chamada de ascaridíase? É a lombriga, né? Ela é conhecida popularmente como lombriga, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Então, a lombriga ela é a causadora. O nome científico, perdão, é Ascaris lumbricoides, né? E nós vamos entender como ocorre o ciclo. Então, olha só. As lombrigas adultas, elas se desenvolvem no intestino da pessoa parasitada e ela absorve nutrientes. E as fêmeas, o que elas fazem? Elas liberam os ovos, né? E esses ovos, assim como lá na doença anterior que a gente acabou de ver, né, no amarelão, essas fêmeas, elas liberam os ovos e esses ovos eles vão ser eliminados com as fezes dessa pessoa infectada.
E a partir do momento que essas fezes elas são eliminadas no ambiente, né, elas podem ter então esses ovos de Ascaris lumbricoides, né, como eu disse para vocês. Então já contaminou o ambiente. Aí o que que acontece? O ambiente está contaminado, a água está contaminada, as pessoas podem acabar bebendo uma água contaminada, ou seja, uma água não tratada, daí que o perigo da gente ingerir uma água não tratada, né? Porque pode, além de conter micro-organismos, pode conter, por exemplo, aí no caso, os ovos de lombrigas, como a gente está vendo aqui. Então, quando ou a pessoa ingere essa água não tratada, ou ela utiliza essa água, por exemplo, para regar hortas. E aí o que que ela faz? Ela está contaminando também essa horta, né, com essa água não tratada. E esses ovos, eles podem acabar sendo ingeridos nos alimentos mal lavados, que é o que a gente vê ocorrendo aqui nessa cena. Então, a pessoa que não lavou muito bem, não desinfetou devidamente aquela hortaliça, né? Enfim, ela pode acabar ingerindo esses ovos. E aí começa o ciclo novamente. Aí acontece tudo de novo, né? As lombrigas adultas, elas vão se desenvolvendo no intestino, absorvem os nutrientes, as fêmeas liberam os ovos e esses ovos vão ser eliminados aí com as fezes da pessoa infectada, do hospedeiro, tá? Então é dessa forma que ocorre a ascaridíase. Tá bom, pessoal? E esses nematóides, esses vermes de corpo cilíndrico, eles têm uma importância ecológica? Sim, né? Com certeza. A gente viu que não são todos que são parasitas. Alguns são, mas outros têm vida livre. E qual que é a importância ecológica desses animais, então? Bem, muitos desses animais, né? Ou melhor, esses animais, eles são importantes para a fertilidade do solo e eles vão auxiliar na decomposição da matéria orgânica. Além do mais, esses seres vivos, como a gente disse, como eu disse aqui, na verdade, para vocês, né? Eles conseguem parasitar diversos seres vivos diferentes. Eles podem parasitar também vertebrados, não somente os seres humanos, tá? E eles podem acabar sendo utilizados como agentes de controle biológico de pragas, né? Ou seja, esses vermes, eles podem ser utilizados na tentativa de controlar aí pragas agrícolas, ok? Então, eles têm uma importância ecológica muito grande. Tá bom, pessoal? Então, nossa aula vai finalizando por aqui. Nos vemos amanhã e daremos continuidade a esse assunto. Faremos exercícios juntos, enfim. Até lá!